Da estrada ao digital, da tradição à inovação. Começa agora o videocast do Confere. Entre negócios e propósitos. Conversas sobre o presente e o futuro da representação comercial com quem transforma mercados. Diálogos que conectam profissionais e impulsionam a representação comercial no Brasil. Olá, esse é um episódio de abertura do nosso videocast Entre Negócios e Propósitos, um espaço criado pelo sistema Confere Cores para promover conversas com quem transforma mercados e constrói relações. Aqui a gente fala de estratégia, inovação, setor produtivo e principalmente do hoje e do amanhã da representação comercial, com quem faz acontecer e realiza. Afinal, não basta fazer negócios, é preciso ter propósito. E hoje receberemos o publicitário, palestrante, especialista em inovação, Walter Longo. Seja muito bem-vindo. Walter é um dos maiores especialistas e palestrantes internacionais, uma das grandes cabeças pensantes desse país e nos honra muito, principalmente da parceria existente do Sistema Confere Cores com Walter, formando uma capacitação longa e permanente com todo o sistema, com a representação comercial brasileira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Walter. Dividi aqui 5 módulos para que a gente possa discorrer, mas a palavra inicial é tua. Tá bom, olha, primeiro eu quero dizer da minha satisfação, Arquimedes, em ter sido escolhido para ser o primeiro, ou seja, inaugurar essa nova forma de comunicação do sistema Confere Cores, né? Eu me sinto honrado. Segundo, dizer que quanto mais eu conheço o sistema, mais eu admiro esse sistema, mais eu admiro a representação comercial. Eu já contei para você que meu avô era representante comercial, na época caixeiro viajante, né? Eu comecei a minha vida em vendas, então eu tinha já um carinho grande pela área da representação comercial, mas conviver com todos agora, como a gente tem feito nessa excursão pelo Brasil, né? Desbravando um monte de cidades e levando a palavra da importância da inovação e da representação comercial, eu confesso que eu estou gostando muito e aprendendo provavelmente mais do que quem me ouve. Que bom, eu acho que esse é um momento de transformação muito grande e que, fundamentalmente, as entidades representativas precisam se comunicar muito melhor com a categoria, com o setor. Então, esse é o objetivo, ter uma comunicação, a representação comercial. Pela representação comercial passa 20% do PIB nacional, uma capilaridade muito grande, são quase 1 milhão entre profissionais autônomos e empresas de representação comercial. Muitas vezes é visto como verdadeiros anônimos pela capilaridade, mas constrói nos estados, nas regiões e no país uma força econômica muito grande que movimenta a economia nacional. É verdade, essa é uma classe trabalhadora que move o país, não é? Mas é muito mais uma visão de formiguinhas, pessoas que estão em todos os locais. Neste momento, enquanto nós estamos aqui conversando, milhares de representantes comerciais estão exercendo seu ofício, estão visitando empresas, conectando negócios e ajudando o Brasil a crescer. Eu acho que é muito importante porque as profissões estão mudando. Nesse momento, algum profissional, algum médico está utilizando a robótica nos Estados Unidos, fazendo uma cirurgia no sertão da Paraíba. É verdade. Então as profissões mudam, os setores mudam. E eu acho que vai ser muito interessante esse nosso bate-papo para poder colocar o hoje, o amanhã, as transformações também da representação comercial. Você falou do seu avô, caixeiro viajante, remontou aí um sentimento familiar, mas uma história também ali de trabalho que houve quando se desbravava através dos lombos dos cavalos, o caixeiro viajante, mas hoje é o representante comercial com o uso da tecnologia, com o impacto da inteligência artificial. Eu acho que esse é o foco da nossa conversa. Eu coloquei aqui 5 módulos para que a gente pudesse, a partir daí, discorrer todos. Seria um cenário geral e expectativas futuras, o impacto na representação comercial, né? As transformações e sobrevivência dos negócios, as ameaças e oportunidades e a interação com o consumidor e o mercado. Perfeito. Então, esse vai ser
o nosso bate-papo, Tá ótimo. poder falar com a categoria e com o setor produtivo Muito aqui que bom. vai estar nos prestigiando. Então, Vamos assim, Walter, como a inteligência artificial, nesse momento, está redefinindo a vida, o cotidiano, pessoal e os negócios? Olha, Arquimedes, é muito interessante o que está acontecendo nesse momento, porque eu acompanho há muitos anos a tecnologia, a evolução tecnológica, e, no fundo, o mundo evolui por ondas, ou seja, chega uma nova onda na praia da nossa vida, a gente olha aquela onda, mas não tem ideia do tamanho que ela terá lá na frente, tá certo? Então, há 20 anos atrás chegou a internet, né? E a gente até achou interessante, mas nós não tínhamos noção de como a internet seria hoje básica para a vida de todos nós, né? 20 anos depois. Depois, há uma década atrás, há 10 anos atrás, surgiu a rede social. A gente mandava foto para os amigos, a gente mostrava que estava viajando, mas nós não tínhamos ideia do tamanho que essa onda alcançaria 10 anos depois. Hoje o brasileiro passa em média 4 horas e meia por dia nas redes sociais, né? Há 2 anos atrás surgiu uma nova onda na praia da nossa vida, que era o metaverso. E, mais uma vez, a gente não percebeu, ainda é uma marola, mas não percebeu que daqui a 10, 15 ou 20 anos nós vamos ter aí um gêmeo digital, nós vamos ter uma vida dupla, né, dentro do mundo digital e do mundo físico. Então, sempre a sociedade evolui por ondas. E, de repente, chega a inteligência artificial. Eu posso garantir, por tudo que eu estou vendo, a você, aos nossos amigos que estão nos ouvindo, que dessa vez não é uma onda, é um tsunami. Ou seja, nada que aconteceu no passado recente da sociedade veio simultaneamente, com tanta abrangência, impacto e velocidade. Ou seja, tudo que aconteceu antes vinha, às vezes, com grande impacto, mas baixa velocidade e abrangência. Às vezes vinha com grande abrangência, mas baixo impacto e velocidade. Nada tudo isso que veio antes. Veio numa volumetria muito maior. Exato, agora não. Agora, em questão de 2, 3 anos, o impacto, a velocidade, a abrangência da IA transforma o que era mais uma onda num tsunami. E o tsunami tem essa característica de varrer tudo e todos, e caberá a cada um de nós aprender a surfar nesse tsunami. Quando você fala nesse tsunami, nós temos aí situações disruptivas, totalmente disruptivas. Totalmente disruptivas. Né? Então, assim, quais seriam as inovações, na sua visão, mais disruptivas que nós devemos, por exemplo, observar nos próximos 5 anos? Dá para prever isso? Ou o tsunami é tão grande que você não consegue enxergar nos próximos 2 anos? É função da água. É como tomar água de hidrante, né? Mais ou menos isso. Não. Na verdade, dá para prever algumas coisas. Quer dizer, grandes revoluções estão acontecendo. Primeiro, na redução drástica de custos e equalização do terreno entre empresas grandes e pequenas. Antigamente, você precisava ter um volume de funcionários na sua empresa para prestar determinado serviço. No meu mundo, publicidade, eu tenho visto agências com 2 funcionários e inteligência artificial competirem com agências de 60, 70, 100 funcionários. Segundo, nós temos uma revolução acontecendo na educação. A IA vai poder educar muito mais rápido, com mais competência, do que o ensino como a gente tem hoje com giz, lousa e professor. Terceiro, uma enorme capacidade de aumentar a produtividade. Nós sabemos que um dos graves problemas da sociedade brasileira é a baixa produtividade. Sim. Neste momento, as pessoas que se aliarem à inteligência artificial vão tornar a sua produtividade exponencial. Existe nesse momento 9.500 ferramentas já disponíveis. Então, nós aqui não estamos conversando de futuro, nós estamos conversando do presente invisível, algo que já está aqui. Quando você traz que a pequena empresa entra no jogo da competitividade, certo, a gente sabe que num país continental há um impacto muito grande nas concessões tributárias, em repasses tributários das grandes corporações que a pequena empresa não tem. Certo. Então você acha que essa competitividade, esse gap tão grande na questão tributária, na formação de preços e custos,
a inteligência artificial aproxima, reduz, trazendo a empresa pequena novamente para o jogo? Isso, ela reduz as diferenças, mas eu acredito que, em termos de política tributária, nós vamos ter que rever tudo isso muito em breve, não é? Porque era um pouco injusto como estava, e a nova reforma tributária pode até rever isso. Mas o que é importante é o seguinte: se eu fosse uma empresa pequena, eu tinha dificuldade de exportar, não é? Porque eu tinha que participar de feiras no mundo inteiro, não tinha filiais em outros países. Eu precisava, às vezes, a partir de um pedido da Galeria Lafayette em Paris, ter que produzir 1.500 cópias de amostra do meu produto. Sim. E eu não tinha capital de giro para isso. Eu não tinha tecnologia, computação dentro da minha empresa que permitisse gerar leads ou buscar novos prospects. Então, tudo isto que antes custava caro, era longe e demorava, agora pode custar quase nada, ser imediato e muito próximo. Real. Exato. Então, isso reduz, é terra plena, as diferenças que existem entre as grandes e as pequenas. Mas é um desafio, né? Sem dúvida. Por exemplo, como é que as profissões tradicionais, dentro desse contexto, né, elas estão sendo, ou como elas podem ser remodeladas pela tecnologia? Elas serão naturalmente... Estão surgindo outras atividades, outras profissões, e algumas vão sucumbir. Isso. Aliás, a história nos mostra que a sucumbência de profissões é uma realidade que está... Então você verifica um risco real para... Não é um risco, é uma certeza que, assim como havia ascensoristas e os elevadores se automatizaram, assim como havia cobrador de ônibus, né, e o sistema de pagamento se alterou, assim como havia necessidade de enormes agências bancárias e os caixas automáticos reduziram essa necessidade, é mais um passo nessa escada da evolução tecnológica, destruindo profissões e construindo outras. Eu sou do mundo publicitário, Arquimedes. Na década passada, nós prevíamos que o videomaker, que empresas produtoras de vídeo, ou produtoras de comercial, iam ser reduzidas drasticamente, um grande desemprego ia surgir. E realmente isso começou a acontecer. Só que, durante esse período, influencers, 2 milhões de influencers surgiram, contrataram todas essas pessoas que passaram a executar outras tarefas. E nós temos muitos exemplos como esse. Então, toda a tecnologia ela é construir funções e destruir funções. E cabe a nós sermos ecléticos, dinâmicos e principalmente adaptáveis para os novos tempos. Então, acho que isso tem que ser um papel que necessariamente tem que ser exercido pelo representante comercial. Então, assim, de que maneira a inteligência artificial ela pode transformar o representante comercial nesse cenário nacional e internacional? Você falou agora há pouco de colocar o produto, a Galeria Lafayette, a gente tem os agentes de comércio chamados, que são os representantes comerciais que atuam no mercado exterior. Tudo está sendo muito impactado. Então, como é que você enxerga o papel da inteligência artificial transformando essa atuação do representante comercial nos dois cenários? Claro, eu considero, Arquimedes, que o representante comercial, dentre todas as profissões com quem eu convivo, seja com médicos, seja com engenheiros, com arquitetos, é a função, a missão, a profissão que mais vai se utilizar nessa soma, nessa adição com a IA. E por que eu digo isso? Porque, no fundo, nossa vida, a vida de um representante comercial, de um vendedor, ela é dividida entre uma função burocrática de controle, planilhas, Excel, e-mails, e do outro lado a visita ao cliente, a observação do mercado, não é? Aquela ida ao mundo, que a gente sabe que nisso nós somos cada vez melhores. O problema é que, assim como um médico gasta 43% do tempo dele em atividades burocráticas, e se a gente eliminar essas atividades, ele vai ter mais tempo para atender pessoas, da mesma forma o representante comercial vai ter, com a IA, cada vez mais tempo para estar no cliente, para estar no mercado, para estar estudando, aprendendo,
conhecendo mais os clientes, tendo acesso a mais informação para melhorar a sua missão. Mas vai ser necessário um grande preparo Sem técnico, dúvida. intelectual, e estar com a mente aberta para poder Aliás, descobrir. Né? não é nem só preparo, tem que estar havendo um grande entusiasmo e uma boa vontade para que isso ocorra. Eu acredito, sinceramente, que o mundo daqui para frente não será mais dividido entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Então, a partir de agora, eu garanto a você que as pessoas que são curiosas, que forem à frente, que testarem, que mergulharem nesse mundo, serão cada vez mais competentes, terão cada vez mais sucesso. Eu fico olhando hoje empresas que há pouco tempo atrás faziam na unha coisas que hoje está tudo automatizado. Eu fico vendo áreas de atendimento ao cliente que, graças aos bots, hoje pode atender 24/7. Eu fico vendo empresas que, graças a essa informação, antes de visitar o cliente, recebe um dossiê da IA com tudo o que está acontecendo naquele cliente, em termos físicos e até emocionais naquela empresa. E com isso, constrói sua argumentação. Eu poderia passar o dia aqui dando a você exemplos de coisas que a IA já está provendo para nós. Mas uma coisa que talvez resuma isso para todo mundo é que no passado, e no tempo em que meu avô era caixeiro viajante, provavelmente a competência dele era medida pelos músculos dele, pela capacidade de armazenar com os burros que ele tinha de tropeiro, não é? Sim. Ou de levar quilos e quilos para serem mostrados, né, como amostra para os clientes. Hoje, a nossa competência é medida pelo nosso cérebro. Daqui para frente será pelo coração. Ou seja, o que vai prevalecer no ser humano, na sua função, na sua profissão, é quanto que ele tem empatia, quanto que ele tem simpatia, quanto que ele tem interesse genuíno na conversa e na atenção com aquele cliente. Então, eu considero, e já falei isso... Você acha que vai sobrar tempo para isso? Para ser humano. O uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial, de alguma forma vai trazer essa questão da humanidade. Isso mesmo. O uso do coração, o uso da alma, dessa relação mais fraterna, mais próxima. E por isso, nenhum nome mais adequado do que Core para representar estes profissionais do coração. Eles vão poder exercer cada vez mais esta missão, entendeu? Então, acho muito legal que esteja acontecendo a inteligência artificial neste momento e tendo a chance de estar com os representantes comerciais, porque eu vejo que eles são os profissionais do coração. E sempre estiveram muito aptos às mudanças, né? Nós tivemos mudanças cíclicas, tecnológicas, mas foram ondas. Isso. E nós comungamos do seu pensamento de ser um grande tsunami. Claro. E para isso se precisa ter o conhecimento. É isso então, esse é o nosso propósito, de levar o conhecimento, o sistema Confere Cores, numa ação nacional, porque estamos vendo hoje um grande impacto nos representantes comerciais. Por exemplo, há uma grande conectividade, interconectividade da indústria, da distribuição com o varejo. Claro. O representante está aí. Tem plataformas tecnológicas, marketplaces, impactando negócios também do representante comercial. Plataformas orientais, chinesas ou europeias, que entregam produtos com 10 dias no Brasil. Muita eficiência, isso e com mesmo. eficiência. Então, assim, é necessário também o uso da plataforma tecnológica para que o tsunami, tá certo, o representante comercial possa estar surfando esse tsunami. Nessa onda maior. Mas olha, o Jack Welch já dizia isso, sempre que a taxa de mudança lá fora for maior do que a taxa de mudança dentro da nossa empresa, nós temos um problema. Está havendo uma grande mudança, nós precisamos mergulhar nesse mundo novo que está surgindo. Então, eu queria encaixar dois questionamentos a você interligados ali. Né? Quando a gente fala de marketplace, então você mesmo com esse mundo todo tecnológico, você vê o espaço para o representante comercial nesse mundo dominado hoje por plataformas tecnológicas, marketplace, e quais seriam essas oportunidades, os desafios e as oportunidades
que essa digitalização pode trazer para os profissionais do setor? Olha, eu vejo cada vez mais oportunidades para esse trabalho do representante comercial, porque se por um lado o mundo está desintermediando, né? A gente vê isso no turismo, a gente vê isso numa série de setores, por outro lado, um grande fenômeno que está ocorrendo é da individualização. As pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, estão querendo uma individualização da relação. Elas estão querendo uma facilidade cada vez maior na compra dos produtos ou serviços, estão querendo uma flexibilidade maior nos processos e estão em busca de uma individualização na relação. Então, por mais que nós estejamos automatizando tudo, o olho no olho, umbigo no balcão, a compreensão do momento daquela empresa e como que eu posso ajudá-la no seu trabalho, continua sendo cada vez mais primordial. Então, vai haver uma desintermediação de processos, mas vai haver uma individualização das relações. E nesse momento surge a importância do representante comercial. Então, seria um processo, hoje, com um nível de transformação muito maior. Muito impacto mais muito maior, mas que o representante e esse setor econômico vai surfar ou seja, essa grande onda. Todos esses sistemas que a gente está falando, não é? Eles não vão tirar o emprego dos representantes comerciais. Quem vai tirar o emprego do representante comercial é um representante comercial de braço dado com a IA. Tá certo, ou seja, aquele que utilizar a IA vai seguir. É isso mesmo. Mas, Walter, e os negócios tradicionais? Em todos os segmentos, varejo, tradicional, então, assim, o que é necessário para a sobrevivência, para que sobreviva a essas transformações abruptas, né? O que é que o negócio tradicional, o negócio familiar, né? Qual é a sua visão? Isso eu falo de forma geral do varejo claro. E vários setores econômicos. Olha, eu diria, primeira coisa é empresas de qualquer tamanho, por mais tradicionais que sejam, elas acham, ou estão achando hoje, que vão precisar usar armas digitais. E ficam preocupadas em usar influencers para fazer propaganda, ou de postar coisas no Facebook, ou ter amigos no Instagram, ou ter um site relacional, ou fazer parte de um marketplace, enfim. Sim. Isso é o que eles entendem como armas digitais. Mas, neste momento do mundo, essas empresas vão precisar adquirir uma alma digital, e não apenas armas digitais. E o que significa alma digital? Significa rever os paradigmas e as premissas que trouxeram o negócio dele até agora. Ou seja, talvez não tenhamos naquela empresa de ter, eu diria, hierarquias rígidas, como a gente tem hoje, um presidente, 2 vice-presidentes, 4 diretores. Talvez a forma de atuar seja mais matricial. Talvez a gente possa ter uma visão colaborativa de muitas empresas que hoje atuam no setor se unirem em ecossistemas para prover cada vez soluções mais abrangentes. Enfim, eu poderia passar o dia aqui dando para você assim, exemplos de coisas que não são armas digitais. Empresas de tecnologia, grandes corporações estão utilizando. Já estão fazendo isso. Os próprios clientes fazendo interconexões para atendimento a um mercado específico. E veja, a Apple usa no iPhone, a tela do iPhone é produzida pela Samsung, até para os seus concorrentes. Então, esta é uma visão. A gente chama isso de alma digital. Não é a utilização única de tecnologia, é uma alteração de forma de ver o mundo e de se ver nesse mundo. Até quando você traz a Apple, recentemente as ações da Google no mundo inteiro caíram porque a Apple sinalizou o uso de buscador não pelo Google, mas sim por inteligência artificial. Então, isso mesmo. Todo mundo é uma mudança muito significativa. Exato, né? Exato, é um impacto muito grande dentro dos próprios Isso negócios. aí. Agora, do seguindo nessa, vamos dizer assim, nessa sugestão que você me pediu para empresas tradicionais, segunda coisa que as empresas precisam entender é que o cliente dela não é mais o mesmo. O cliente dela agora está mimado e individualizado. A sociedade, graças ao universo digital, ficou mimada e individualizada em todos os setores. Exemplo, nós, antigamente, precisávamos assistir o filme que
o canal de TV decidisse o título que ele escolhesse, a hora que ela quisesse. Agora não, eu posso assistir o que eu quiser, a hora que me der vontade. Café a gente tomava, todo mundo, o café do Bulli. Agora Nespresso, Três Corações oferece 100 tipos de café. Então, você toma o ligeiro. que você diz é que a gente está vivendo uma era da experiência. Isso, da experiência e da individualidade. Ou seja, não sou mais eu que me adapto ao mundo, é um mundo que se adapta a mim. Dentro desta visão, antigamente a gente ia num hotel, podia ser 6 estrelas, dormia no travesseiro do quarto. Agora não, menu de travesseiro. Você quer travesseiro de pena, viscoelástico. Então, assim, eu poderia dar inúmeros exemplos a você de coisas que estão acontecendo na individualização da sociedade. As empresas vão ter que entender essa individualização e passar a tratar o cliente individualmente. O representante comercial estaria inserido também nisso, né? Porque muitas vezes ele é muito impactado por uma questão de preço. Isso. Preço. O cliente quer o melhor produto, mas low price. Então, isso. assim, alguns, a maioria sim, perfeito. É o que busca. Eu quero o melhor produto, a maior margem e quero ali o menor preço. Talvez ali o representante fique muito impactado. Talvez essa visão sua da experiência, do acompanhamento mais detalhado, da individualização, do atendimento ao cliente, buscar as necessidades. Pessoas pagam por isso mais do que você imagina. Sim. Ou seja, no fundo, clientes nossos estão precisando que a gente os entenda para atendê-los melhor. Sim. E hoje a gestão de dados permite que você conheça profundamente seu cliente, mesmo estando longe dele. Você pode estar próximo, apesar de distante. Terceira característica, para completar isso que você me perguntou, o que as empresas devem fazer, é entender que esta, vamos dizer assim, capacidade de ser cada vez mais individualizado gerou nas pessoas uma vontade de viver cada vez mais na gratificação instantânea. As pessoas não estão querendo mais algo, estão querendo algo aqui e agora. Seja o cliente pessoa física ou jurídica. Ou seja, o supermercado está querendo que você entregue no dia seguinte a mercadoria para ele. Sim. Ele quer trabalhar com estoque mínimo. Eu quero comprar uma geladeira, eu quero a geladeira entregue hoje à noite na minha casa. Não quero esperar uma semana ou um mês. Então, empresas grandes ou pequenas que não entenderem a era da efemeridade, da velocidade, da exigência da gratificação instantânea vão ter problema. O uso até de algoritmos para poder, antes mesmo de você antecipar, eu vou antecipar o que você pretende comprar e te disponibilizo aquilo ali e a proporcionalidade na aceitação daquele produto é muito maior do que a recusa. Eu estou vendo hoje no mercado, e trabalho com inúmeras empresas grandes e pequenas, estou vendo que tem gente pagando mais, ou mais preocupado, ou mais interessado no prazo do que no preço. Sim. Não é? Agora, quando uma empresa que vende sofá pede 60 dias úteis para entregar um sofá, essa empresa não tem futuro. Porque eu nem sei se eu estou morando no país daqui a 60 dias úteis. Ou seja, as pessoas estão muito efêmeras. Então, além da personalização do atendimento, né? Como um ponto a proporcionar ao cliente a experiência. É isso. Você diria também que as empresas que também não investirem na tecnologia, na inteligência artificial, estariam fadadas à irrelevância, ao fracasso. Então, os pontos que seriam primordiais é a experiência, a personalização, ou seja, o atendimento sob medida. Isso. E a velocidade, a revolução logística necessária para isso, e a IA está aí para ajudar nesse trabalho. E quais seriam os setores, Walter, hoje, na sua visão, mais ameaçados a curto prazo pela inteligência artificial e pela automação? A diferença desta nova tecnologia, que é a inteligência artificial, comparada com as anteriores, é que ela é ecumênica, ou seja, arquitetos, médicos, engenheiros, advogados, representantes comerciais, professores, a IA está invadindo simultaneamente todas as profissões. Não no sentido de ameaçar a função, mas no sentido de gerar um grupo de super-heróis capazes de fazer coisas maravilhosas e um grupo de pessoas que continuam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. Então, no fundo, não há esta ou aquela profissão que será mais afetada pela inteligência artificial. Daqui para frente,
nenhum homem ou mulher será melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem ou mulher com uma máquina, em qualquer área de atividade. Um professor continuará sendo importante, mas ele vai deixar de ser tutor do aluno para ser mentor, inspirador do aluno, porque a IA vai individualmente educar aquela criança, ensinar novas matérias para ela, mas ela precisa, além de tudo, entender espírito de equipe, socialização, uma série de outras coisas que o professor vai se dedicar por ter mais tempo em vez de ficar corrigindo prova. E quais são esses novos mercados que a inteligência artificial está criando nesse momento? Quais são as áreas de atuação onde você vislumbra o uso mais efetivo e com um sucesso mais imediato da inteligência artificial? Eu acho que, primeiro, uma grande revolução que eu estava falando da educação. Eu acho que a educação, nós temos condições, graças à IA, de resolver o problema da educação nesse país. Né? É só abraçar esta nova tecnologia. Eu acho que a área médica vai acabar com o problema da fila nos hospitais. Por quê? Porque hoje um médico vai ter condições de dobrar o volume de atendimento graças a tirar dele toda a burocracia que hoje está tomando conta da vida dele. Não é? Eu acho que na área de segurança a IA pode ajudar muito, dando a nós e aos governos a solução de fazer da burocracia algo que se processe mais rápido, porque nós estamos hoje numa verdadeira pandemia burocrática. Sim. Isso tem que ser eliminado. Né? Mas se você me perguntar em termos de risco, eu acho que, vou dar um exemplo a você que não tem a ver com a área dos representantes comerciais. Arquitetura. Eu hoje faço desenhos arquitetônicos de interior numa velocidade de 8 segundos, mesmo sem ser um especialista no assunto. Aí vem a pergunta, significa que um designer de interior vai estar fadado ao fracasso? Não, porque se eu faço em 8 segundos, ele pode fazer em 4, ou ele pode fazer muito melhor do que eu. E um uso mais efetivo da tecnologia. Isso, e em vez de cobrar 50 mil reais pelo projeto, pode cobrar 5 mil, terá infinitamente mais clientes para fazer. Então, com a velocidade, ele vai ganhar mais clientes, vai cobrar menos, vai dar mais acesso a todo mundo. Então, eu sou muito otimista em relação à IA. E aí vem a pergunta, mas pessoas que não se adaptarem se tornarão inúteis? Sim. E aí é que cabe uma grande alerta para nós brasileiros. Nós estamos hoje numa bifurcação, Arquimedes. Num dos caminhos, nós deveríamos iniciar o maior movimento empreendedor que este país já viu. Ou seja, esta pessoa que está na recepção do prédio, que graças ao reconhecimento facial vai perder o seu emprego de recepcionista, porque agora é tudo automatizado, nós deveríamos, como sociedade, dar a ela incentivo, treinamento, para que ela abra uma clínica de sobrancelha na casa dela. E com isso seja dona do seu destino, preste um serviço para a comunidade onde ela trabalha, ganhe seu dinheiro. Do outro lado, segurança de um prédio que, graças a todas as câmeras, agora está perdendo a função, nós deveríamos dar a essa pessoa chance de motivar, treinar e até financiar ele abrir uma empresa de reformas domésticas. Ou seja, se nós não fizermos no Brasil o maior movimento empreendedor que esse país já viu, e o Sebrae liderando isso com todas as entidades, nós temos um risco. Você tem situações muito exitosas. O Sebrae faz parte da estrutura do Sistema S. O claro. Senac, por exemplo, 70% das receitas que são pagas pelo setor produtivo, porque da folha de pagamento dos empresários brasileiros não tem qualquer recurso governamental, certo. 70% dos recursos vindo para o Senac vai para a gratuidade. E tem formação técnica maravilhosa nas mais diversas áreas. Agora estão indo para as escolas para ensinar empreendedorismo. E muitas vezes o governo, de todas as matrizes, vai lá e tenta beliscar coisa que é o próprio empresário que está bancando aqui. Arquimedes, olha, hoje o governo precisaria entender a importância de segurança nacional do Sebrae. A gente deveria dobrar a verba do Sebrae ao invés de querer
mordê-la e transformar em assistencialismo. Se nós, em 5 anos, não fizermos esse trabalho de trazer um movimento empreendedor para esse país, 5 anos, ou daqui a 5 anos, o morro desce no Leblon, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque uma pessoa desempregada tem um comportamento, uma pessoa inútil tem outro comportamento. Então, esse é um uma papel questão... que tem que ter um engajamento da própria sociedade como um todo. Grande movimento. As entidades as mídias civis, têm que falar civis, isso, claro. O governo, a gente tem visto algumas movimentações com o Ministério do Empreendedorismo, voltado para as pequenas e microempresas, Sebrae, Sistema S, seja na indústria, seja no comércio, mas a sociedade precisa se comprometer. Evidente. Precisamos desburocratizar a vida. Geral, para termos mais empreendedores capazes de gerar mais renda, e no fundo fazer o seguinte, entender que uma pessoa inútil, ela não é apenas nociva para ela é nociva para a sociedade. Nós precisamos dar às pessoas a razão de existir. E a razão de existir num novo momento do mundo passa por treinamento de metade das pessoas que estão hoje trabalhando para que elas sejam cada vez mais produtivas e as que deixarem o emprego, fruto da evolução tecnológica, uma visão empreendedora que permita a elas... Vou dar um exemplo. Imagine o volume de cuidadores de idosos que será necessário com o envelhecimento da população. A população está envelhecendo. Exato. Imagine, temos essa pessoa? Não temos. Então, quanta gente que hoje está fazendo uma profissão, uma função, que pode fazer outra. E quando você traz e trouxe, na questão que você disse, o projeto de arquitetura, traz uma incerteza para o profissional da arquitetura. Claro. Aí eu trago isso para a representação comercial. Nesse cenário de incerteza das profissões, então, assim, como o representante comercial ele pode, com tantas incertezas, se preparar para esse futuro? Perfeito. Olha, uma coisa que é importante também a gente comentar com os nossos amigos que estão nos assistindo é que esta é a primeira tecnologia que está chegando, que está sendo adotada pelos mais velhos ao invés dos mais novos. Todas as tecnologias anteriores, a gente achava que o jovem é mais fácil ele entender daquilo do que nós mais velhos, e foi assim, o celular, a internet, sempre foi assim, né? Essa é a primeira vez onde os mais velhos estão adotando a IA antes dos mais novos. Por quê? A razão é que para atuar com eficiência na IA, o que era necessário, que era entender de tecnologia, não é mais. É tão simples, é tão singelo, que você fala com a IA, ela responde para você na sua língua e te faz o que você pedir, ela transforma em realidade. Mas, para que isso aconteça, você precisa ter extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Normalmente, as pessoas mais velhas têm mais extensão vocabular, e parece, bagagem. Inclusive, que algumas empresas estão contratando pessoas vendo, acima de 50 anos. Nós estamos vendo o fim do etarismo nas empresas por causa disso. Nos Estados Unidos e na Europa já começou esse fenômeno. As pessoas acima de 50 anos têm mais facilidade, não de usar a tecnologia, de se relacionar com a IA, por ela é muito simples e singela, mas quando eles pedem as coisas, eles sabem a diferença. O retorno vem com muito mais eficiência, não? Quando você tem essa base vocabular e você tem uma colocação ali que a entrega vai ser muito mais eficiente. Não, se você não souber a diferença entre afrontar, confrontar e enfrentar e usar como sinônimo, você não consegue o que você pediu, seja uma ilustração, seja um texto. Se você não souber a diferença entre obsessão, compulsão e possessão, o que virá você vai ficar assustado, ou seja, você precisa dominar as palavras. E na IA, palavra tem poder. E como fica esse futuro? Se o jovem hoje não tem paciência, a língua, a escrita, ela se muda com o tempo, é viva. Sim, né? sim. A língua ela é viva. Então hoje são trechos muito curtos para comunicação com WhatsApp, com tudo. Hoje o pessoal da faixa etária mais velha tem esse vocabulário que está fazendo o uso mais eficiente. Isso. Mas como é que vai essa constância, a ausência vocabular, a utilização da inteligência artificial daqui a 20 anos? Isso, se a gente está, de alguma forma, regredindo na nossa capacidade intelectual. Comunicar. Isso. Exato. Eu diria para você que eu não acho que esta regressão que esteja ocorrendo ela seja definitiva. Ela pode ser, inclusive, pendular. Eu tenho certeza, ou sou otimista, que
A minha neta já começou a criar clube de livros com as amigas e a ler novamente. Ou seja, a sociedade ela é pendular. Pais winners geram filhos losers. Pais losers geram filhos winners. E a gente tem assistido isso. Então, eu acredito que a revalorização da leitura, que a busca do conhecimento, que o incentivo à curiosidade deve retornar a partir de agora. E por isso eu disse que os professores vão deixar de ser tutores para se transformar em mentores. Eles vão ter que estimular. Nós todos nascemos com curiosidade. Nós nascemos já inato, com esse chip instalado. Sim. Só que depois a gente vai perdendo ele durante a vida. Basta manter e atualizar esse software que está dentro de cada um de nós. Você acha que essa atualização de software vai acontecer? Vai acontecer, com certeza. Sou otimista, tenho certeza que sim. Por quê? Porque, no fundo, o mundo não será mais dividido entre ricos e pobres, entre curiosos e descuriosos. E a curiosidade é hoje uma província das elites cognitivas. Está na hora de democratizar a curiosidade. Você acha que a inteligência artificial ela vai aproximar povos, mundos, pessoas, né? Ou ela pode, no futuro, com a teoria da conspiração, do fim do mundo, ser um substitutivo, por exemplo, hoje de uma energia nuclear? O uso da IA de uma forma hoje de uma guerra cibernética, tecnológica, mas a IA efetivamente ser utilizada. Você vê isso como uma teoria da conspiração ou algo efetivo se não tiver esse bom controle ou uso? Porque se fala muito controle do uso da inteligência artificial. Né? É isso mesmo. Então, você acha que é necessário esse controle num mundo tão disruptivo do que está acontecendo? Isso, eu sou praticamente, ou em termos, vamos dizer assim, da minha visão de mundo, eu sou contra controles, mas eu sou absolutamente a favor da identidade de quem faz o quê. Então, eu não acho que a gente deva controlar o que se diz nas redes sociais, mas eu não acho também que as redes sociais devam ter pessoas que não existem escrevendo. Eu não acho que eu deva ficar censurando o que uma menina de 13 anos que mora em Ilhéus está escrevendo, mas eu tenho que, ao ler aquele texto, que ter certeza que aquela menina tem 13 anos e mora em Ilhéus. É isso que eu preciso. Então, a identificação, eu acho que tem que existir. Isso não está existindo, isso é perigoso. Agora, a responsabilidade de cada um pelo que escreve é fundamental. Ou seja, já se disse, nós, infelizmente, demos voz aos imbecis na internet. O problema não é dar voz, o problema é dar ouvidos. E a gente vai dar ouvidos se não tivermos uma sociedade educada, curiosa, que vai em busca de mais informação. Então, a IA... Você trouxe muito a educação, né? Muito. Mas a IA, ela é hoje mais um degrau desta evolução da tecnologia que nós devemos usar com responsabilidade. Ou seja, toda a tecnologia, seja ela rudimentar como uma faca ou sofisticada como a IA, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Uma faca pode matar alguém ou cortar um bife. Você traz essa responsabilidade, né? O bem e o mal. Então, assim, como é que e esse é o tópico que eu tinha colocado, essa interação, né? Da tecnologia, do consumidor, do mercado, das pessoas. Então, como encontrar esse equilíbrio, Walter, entre tecnologia e a humanização nas relações comerciais, por exemplo? Perfeito. Olha, a primeira coisa, e que eu acho que a IA pode ajudar muito, mas que isso não tem nada a ver com a IA, é a compreensão que a gente tem que ter que ética e estética caminham juntas. Ou seja, uma sociedade ética valoriza um ambiente estético. E um ambiente estético torna pessoas éticas muito mais confortáveis e pessoas não éticas muito mais desconfortáveis. Nós, infelizmente, no Brasil, Arquimedes, temos dado pouca atenção à estética e à ética. Se nós vemos as cidades como elas estão hoje em andrajos, se nós vemos as pessoas que entram no avião com sandália havaiana e camiseta... Nós temos cidades com a riqueza no patrimônio histórico, artístico, cultural... Sendo derrubada e destruída. Exatamente, né? E a gente, de repente, vai ao Japão, e quando a gente vai ao Japão, é um pouco viagem de endonauta. Você vai lá e percebe, tem uma essência. A essência é
uma obsessão de todos os líderes do país, sejam líderes, o gerente de uma fábrica, ou o presidente, ou o primeiro-ministro, ou até o imperador, uma obsessão ética e estética. Nós deveríamos ter aqui o ministro, já que temos 35, o ministro da estética, e esse ministro da estética está valorizando, incentivando, dando subsídios para cidades que se comprometam com uma visão estética maior do patrimônio ou da urbanidade daquele local. Então, eu acredito muito o seguinte, contra a indigência cognitiva nós não temos muito o que fazer. E também contra a indigência moral nós também não temos muito o que fazer. Nós temos nos preocupado muito, você trouxe ética e estética, nós temos nos preocupado muito, não é, com... Esse é um ponto fundamental nas relações humanas, sim, claro. Nas relações comerciais, a ética. Claro. O sistema Confere Cores tem atuado muito firmemente né, na realização ética dos negócios. Né? A ética nos negócios. É isso. Para ser negócio, ele tem que ser ético. Fundamentalmente ético. Mas olha, eu não quero, vamos dizer assim, ir contra o que você está dizendo. Ao contrário, eu vou complementar dizendo o seguinte. Você, a diretoria e todas as pessoas com quem eu tenho convivido, vocês têm tido uma obsessão ética e estética. O pouco que eu vejo, porque eu não estou o dia inteiro com vocês, o cuidado que vocês têm na realização de um evento. Vocês cobrem cada uma das cadeiras com o logo do Core ou do Confere. Vocês têm um café da manhã com um vaso de flor ao lado, ou seja, vocês têm no sistema Confere Core isso que eu estou dizendo, esta obsessão ética e estética. O conteúdo a ser ministrado vai ser muito melhor absorvido se você tem todo esse contexto. E as pessoas do bem se sentem melhor nesse ambiente, entendeu? Agora, quando nós falamos da experiência, da personalização, não é? Aí eu te coloco o seguinte, Walter, essa personalização através da inteligência artificial, ela pode ser um diferencial competitivo ou uma invasão de privacidade? Entendi. Olha, é muito interessante essa pergunta porque nós não estamos falando de descobrir coisas que não são públicas. Acontece que hoje nós temos aí mais ou menos umas 200 fontes públicas de dados que já estão disponíveis para todo mundo, que ninguém está preocupado com isso, mas elas não foram cruzadas. É como se fosse uma equação a 200 incógnitas. São dados que estão ali... Que estão aí, livres todo mundo usa. Então, se nós tivéssemos invadindo a privacidade, eu seria contra, mas não. Nós estamos cruzando e jogando inteligência nos dados que já são públicos e com estes dados tirando inferências que nos permitem atuar de maneira mais individualizada. Então, quem não quiser que o Waze saiba aonde ele vai, põe o endereço errado. Só que vai perder a melhoria do trânsito. Sim, não tem dúvida. Tá certo? Então é assim, nós temos a liberdade, e essa liberdade tem que ser preservada de ninguém invadir nossos dados. Agora, se por acaso a Netflix, vendo que eu estou assistindo um tipo de filme e me recomendar filmes iguais àquele ou parecido com aquele, melhor para mim. Como o Waze vai me indicar um trânsito melhor. Então, eu sou a favor desse cruzamento de dados que permita a mim, quando chegar num cliente frente a frente com ele, entender que momento ele está passando, se ele está mais preocupado com forma ou função, se para ele garantia por ele estar no momento de insegurança de investimento é mais importante do que preço, e é em cima disso que eu vou oferecer para ele o pacote ideal. Walter, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Acho que a abrangência foi muito grande, não só nos negócios, na representação, a vida, mundo, transformações. Qual a tua mensagem para o setor produtivo da representação comercial, para os representantes, né? Para os negócios, para os empreendedores do Brasil nesse momento? Olha, eu não vou fazer nenhuma mensagem de como fazer isso melhor, como ganhar mais dinheiro, mas eu vou dar a você uma visão que eu tenho sobre o mundo, Arquimedes, que é o seguinte. Muita gente me pergunta o que é ser bem-sucedido, não é? E tem gente que acha que ser bem-sucedido é ter muito dinheiro, ou vender muito, ou ter poder, não é? Ou ser importante na sociedade. Enfim, cada um define o que é ser bem-sucedido de uma forma. Para mim,
ser bem-sucedido é, quando criança, ouvir histórias, quando adulto, fazer história, quando mais velho, contar história e quando morrer, virar história. Eu acho que isto, para mim, é um sinônimo de uma pessoa bem-sucedida. Foi o que aconteceu com meu avô. E eu vejo que pessoas que se relacionam pelo Brasil, como os representantes comerciais, de certa maneira estão, neste momento, fazendo história. Quando se aposentarem, vão poder contar muita história. E se usarem de princípios éticos e estéticos, lá na frente vão virar história. Que bom. Obrigado por tua participação você. Nesse primeiro episódio de Negócios e Propósitos, que fica por aqui. Temos um segundo encontro logo, logo com todos vocês. Muito obrigado.